Se ela não tivesse lutado e feito tudo que ela fez, a gente não seria, assim, 1% do que a gente é. Eu vou chorar. Acho que até eu, viu, Sandra? Se não fosse o apoio da minha mãe, eu não estaria nem mais nas quadras. Vixe, vai ser difícil segurar aqui. Eu tô chorando de novo. Hoje, no Dia das Mães, a gente está aqui com a Sandra, mãe dos Magnanis, para contar um pouco pra gente como é ser uma mãe de atleta. Nesse caso, 2 atletas, hein, Sandra? Como foi quando seus filhos começaram no squash? Foi assim, eles não entraram no squash com o propósito de ser atleta, né? Já de se tornar atleta. Mas foi um convite, né, de um amigo nosso que veio, começou a fazer aula com o filho e aí chamou meu marido para fazer aula com o Caio, para que tivessem companhia, né? E com quem jogar. Então, foi dessa forma que eles começaram. E o Vitor veio também com toda a vontade, né? Depois, e na verdade, depois não, ele veio junto, né? E foi esse o início, assim, de uma Nessa ocasião, eles amigo. estavam com quantos anos? Ai, nossa, faz essa pergunta. Mais ou menos. O Vitor tinha 8 anos e o Caio tinha 12 anos. E naquela época, você chegou a imaginar que isso poderia virar um dia a vida deles? Não, no começo não. Depois, assim, como na época havia um incentivo muito importante do treinador nesse sentido de começar a competir, aí sim, foi assim, e a gente percebeu o interesse deles, né? Nisso, o quanto eles estavam se empenhando, o quanto eles estavam gostando, né, dessa parte da competição e do treino e das viagens, aí a gente começa a entender que aquilo pode vir a ser, né, algo maior, né, na vida deles. E você sentiu alguma mudança no comportamento deles, em alguma coisa a partir do momento que eles começaram a entrar nesse nível mais competitivo? Assim, do Vitor foi nítido, né? Porque do Vitor a gente tinha uma questão muito forte na escola, né? Porque ele era um TDAH leve, né? Ele tinha uma questão de ansiedade grande, né? E era um menino que ele não conseguia estudar sozinho, né? Essa questão da ansiedade atrapalhava muito no desempenho escolar em alguma medida, sabe? Ele nunca foi um menino de tirar notas ruins, nada disso, mas essa questão do TDAH e da ansiedade atrapalhava ele, né? Mas com o squash, eu digo assim que o squash na vida dele, nesse sentido, mudou tudo, né? Porque ele passou a ser outra pessoa, um menino focado, um menino que passou a estudar sozinho. Eu nunca mais me preocupei com data de prova, com nenhum tipo de estudar mesmo, ou de trabalho, ou ele começou ele evoluiu muito, ele disparou assim na vida dele mesmo, nesse sentido. E ele foi um menino que demonstrou muita vontade, né? Ele superou muitos limites, o limite da visão. O oftalmo não acreditava que ele jogava, né? Porque ele tem um grau muito elevado, né? A vista esquerda tem 30% de visão só. Então, assim, ele foi uma superação em várias áreas aí, né, da vida dele mesmo. Então, é isso. Mudou tudo. Mudou tudo. E o que mudou na dinâmica da família quando o squash entrou na vida de vocês? Porque eu acredito que muda a dinâmica da família como um todo, não é? Mudou muito. A dinâmica, a gente passou assim, a gente já tinha uma vida muito focada na família, né? A gente já éramos uma família assim que a gente convivia muito, né? Nós já fazíamos tudo juntos, tudo, né, juntos. Depois do squash, eu também passei a fazer squash, né? A fazer aula de squash.
Então a família era uma família que treinava juntos, né? Mas essa questão do campeonato foi muito legal. Foi um momento assim do juvenil, né, deles, que a gente estava muito juntos, né? A gente viajava muito, né? Então, aonde tinha o campeonato juvenil, estávamos nós lá, né? Família toda reunida e torcendo por eles, enchendo o saco de juiz, né? E o Marcos, assim, muito preocupado com as chaves, né? Com quem ia jogar com quem, né? Cuidando muito de toda essa parte. E foi uma fase assim, maravilhosa mesmo, da gente como família e de estarmos todos juntos, né? Nos lugares. Eles começaram a ficar mais jovens, aí já não queriam tanto a nossa presença. Queriam viajar sozinhos, né, para poder aproveitar, enfim, né. Mas foi uma fase muito boa, foi muito legal. E como foi também essa mudança deles começarem a viajar sozinhos? Foi assim, foi interessante, eu nunca tive um medo muito grande disso, né. Assim, tinha a preocupação de como iam se comportar, né, mas assim, se ia fazer coisa errada, mas assim, a gente acaba confiando muito no que a gente vê, né, deles. E eles sempre também foram com pessoas mais velhas, né, nunca foram exatamente sozinhos, né. E sempre tinha algum pai, alguma mãe que, né, o Vitor teve campeonato que ele ficou ruim, e teve uma mãe da Nicole que foi uma graça, né, que cuidou dele no campeonato, que, nossa, eu sou eternamente grata, né, porque quando quando cuida do nosso filho né, não tinha essa preocupação muito grande. E assim, eu vibrava e ficava muito feliz com a felicidade deles, sabe? Das novidades, de quando vinha, né, contar e o que tinha acontecido nos campeonatos e das meninas, e, né? Então, assim, vou complicar a vida dele agora. Mas foi ele era muito jovenzinho, né? Eles eram E muito é jovens, bom também né? que eu acredito que vai ganhando autonomia. Exatamente. Eu acho que essa é a parte interessante e importante, né? Porque a gente sabe que a gente não é eterno na vida de ninguém e os filhos precisam crescer, né? Eles precisam buscar por eles, né? E tem essa parte boa que é essa coisa da autonomia mesmo, deles irem, fazerem, tomarem atitude, resolverem os problemas, né? Porque não tem ninguém para resolver por eles, né? E é um crescimento muito grande. E teve algum momento que você se cansou, assim, que você falou, ai, não aguento mais, esses meninos podiam fazer outra coisa? Não, não. Assim, é bem louco isso, mas eu gosto do som da bolinha batendo na quadra. Eu posso ficar o dia inteiro e eu não me canso de ficar no lugar. Sentada num lugar desconfortável, não. Mas assim, a motivação são eles, né? Se eles não estiverem jogando, para mim não tenho motivação também de ficar vendo. Agora eu fico vendo porque eu gosto também de ouvir meu filho. Ainda mais agora ele morando longe, né? Então, ficar ouvindo ele narrar um jogo, para mim é meio que matar um pouco a saudade, né? É sentir ele próximo. Nem as roupas fedidas, Sandra, você não ficou de saco cheio? Nossa, de lavar roupa, lavar roupa de squash, pesado. Nossa, era o varal cheio, né? Mas não tinha isso, não. E Sandra, como que você lidava com as derrotas e frustrações? Porque deve doer, né? Ver ali, principalmente quando é muito jovem, né? Sair da quadra chorando. Decepcionado. Assim, eu pensava assim, é triste, né? Mas eu sempre pensei por um lado, assim, do aprendizado. Porque a vida, ela é isso, né? A gente ganha e a gente perde, né? Então, perder faz parte,
né? Perder tem que ser um motivo para fortalecer, né? Para ter vontade de ganhar. Então eu sempre pensei por aí, assim, era triste, tadinho, dava dó, mas tinha um lado do aprendizado que eu acho que eu valorizava bem, assim. E como é você torcendo? Ai, eu me contenho, porque eu já levei muita bronca. Então, e bronca de filho a gente leva a sério, né? Ah, era deles a bronca? A bronca era deles. Então, mas assim, eu fico muito nervosa. Eu acho que eu fico mais nervosa do que quando eu jogo, né? Que eu jogo super pouco, mas eu fico muito nervosa, assim, por eles. Eu fico querendo que eles ganhem, né? Mas querendo muito, né? Que eles ganhem, ou que eles façam um bom jogo, que eles saiam satisfeitos com o que jogaram, né? E você comentou uma coisa interessante, né? Que às vezes a mãe tá lá para incentivar, mas isso acaba parecendo cobrança, né? E a pergunta é exatamente essa, assim, até onde incentivar e até onde deixar ele decidir? Porque eu imagino que deve ser muito comum, assim, diante de uma derrota, chega, ai, não quero mais fazer. E a mãe sabe que não é, né? Que vale um incentivo, mas até onde é um incentivo e até onde, às vezes, são os pais ali forçando uma barra, sabe? É delicado isso. Eu acho que é uma linha muito tênue. Essa fala deles assim, ai, não quero mais, por conta de derrota, nunca existiu em casa. É muito interessante. Eles nunca falaram, ah, eu não quero mais. Mas assim, eu acho que tem, né? A gente tem que ter esse cuidado, porque de uma coisa tão legal que pode ser para eles, né? Para uma criança, para um jovem, pode se tornar uma coisa muito pesada. Uhum. Né? Uma coisa de obrigação, uma coisa de, eu tenho que ter uma performance, né? E nunca foi o nosso objetivo. Lógico que a gente quer que eles sejam bons e que eles sejam, mais assim, o mais importante, sejam felizes no que estão fazendo, né? Que tenham o prazer, né? Que seja prazeroso para eles e não pesado, né? Então, mas é essa linha tênue. Então, assim, cada vez que vinha, né? Ah, é porque eu tenho que ser assim, ou eu não ganhei, então. Não, não é isso, né? Então, sempre foi importante, eu acho que esclarecer. Não, não é isso. Né? A gente só quer que, né, a palavra seja para incentivo, ou, né, que vocês estejam bem ali. Não uma cobrança de desempenho. Que conselho você daria hoje para uma mãe que está vendo o filho começar no esporte? Porque hoje a gente vê muitas famílias assim, né? Nessa fase que você já esteve, viajando junto. A gente tem hoje um juvenil muito ativo, né? Muito forte, né? Muito forte. Então, você que já passou por isso, assim, que conselho você daria hoje? Eu daria o conselho de curtir muito. Curta muito, porque é uma fase muito gostosa e que ela passa. Eles crescem e ela passa. Você acha que o squash, ele influenciou a relação de vocês? Eu acho que... Obrigada. Essa coisa de fase passar não é fácil com esse ninho vazio agora. Você acha que o squash influenciou a relação de vocês? Eu acho que sim. Eu acho que poderia ter sido diferente, né? Se não tivesse o squash. Porque essa coisa fez unir mesmo. O esporte fez a gente se unir, as viagens fizeram a gente se unir. Não, como eu falei, não que nós fôssemos desunidos, não era isso. Mas eu acho que nesse momento dessa pré-adolescência, dessa adolescência, que é onde costumam, né, se desgarrar mesmo, eu acho que a gente teve esse momento muito próximo. Então eu acho que sim.
E Sandra, a gente sabe que o esporte, ele ensina muito, né? E você vendo o quanto eles aprenderam, o que você acha que você aprendeu com eles? Ah, eu acho que eu aprendi muito com eles. Eu acho que ver o fair play deles, ver essa educação em quadra, sabe? O carinho com o oponente, ele sendo um oponente, a amizade que mesmo perdendo existe fora de quadra, né? Eu acho que isso me ensina diariamente, né? Como lidar com essas frustrações e essa separação dali da competição, né? Do jogo com a pessoa, né? Sem levar para o lado pessoal e manter essa amizade linda que eles têm fora de quadra. E vê-los hoje todos aí, né, que eram juvenis e trabalhando, né, então assim, eu fico muito feliz, assim, eu acho que me ensinou muito essa cordialidade entre eles, sabe, a generosidade, eles me ensinam todos os dias, eu acho. São pessoas muito melhores do que eu fui. E se você tivesse que escolher um único aprendizado, assim, para você deixar para os seus filhos, o que seria? Ai, nossa, eu acho que seria exatamente o valor familiar. Eu acho que esse. Mas, assim, eu queria dizer que eu sou uma mãe muito realizada enquanto mãe. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Eu, eu os admiro demais, né? Eu admiro os valores humanos que eles têm. Eu admiro as pessoas que se tornaram. Eu, apesar de estar com meu ninho vazio, mas sou muito feliz pelas escolhas que eles fizeram, né? Das parceiras e de estar nessa construção mesmo da vida pessoal deles, né? E é isso, eu sou muito feliz, assim, eu tenho muito orgulho deles, dos dois, né? E sou muito feliz. O que é ser mãe para você? Ai, ser mãe é pôr um ser humano nessa vida, né? Nesse lugar, e tentar fazer desse ser humano um bom ser humano, exatamente com isso, com valores, né? Humanos importantes, com profundidade, que agregue para as pessoas, né? Que se façam felizes, e se possível, façam pessoas, né, ao seu redor felizes. Acho que é isso, assim, eu tinha o sonho de ser mãe, eu sempre tive o sonho de ser mãe, né, então, muito cedo, né, e fui mãe com 25 anos, né, mas eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas a gente tem o sonho, mas a gente não imagina o que é. Mas acho que assim, teve um momento que a gente se dá conta do que é da responsabilidade, né? Do que é criar um ser humano, né? É isso, Ju. Você fez um bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Agora eu vou esperar os netos, né? Que eu tô ansiosa por eles. Olha, minha mãe tem duas características que são muito difíceis de se encontrar, que é uma resiliência absurda para lidar com N dificuldades, assim, e passar por 1 milhão de coisas, e o quão batalhadora ela sempre foi. Então minha mãe sempre batalhou muito por tudo que ela queria, não só de coisa profissional, de trabalho, mas na família,
na criação dos filhos, no casamento, dentro de casa, cuidando da casa e segurando um piano gigantesco nas costas. Então o lance da batalha, da força de vontade ali, da resiliência para se levantar de 1 milhão de porradas que a vida foi dando, assim. Ela me ensina... Vixe, vai ser difícil segurar aqui. Muito sobre recomeços. A gente passou muitas coisas difíceis na vida e ela nunca deixou a peteca cair. Então, sempre que precisa de alguma coisa, de algum recomeço, ela tá lá, ela segura a bronca, ela dá força pra gente e acho que sem isso também a vida seria muito diferente, muito diferente. Eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer muito porque sem você, mãe, a gente não teria nada dos valores que a gente tem. Eu tenho que agradecer por ter sempre, apesar da dificuldade, apesar do momento em que a gente vivia, você sempre fez de tudo para blindar e para manter a gente o melhor possível e o mais unido possível como família. Se esforçava ao máximo para que a gente estivesse ali sempre nós três juntos, né? Esse último recorte. Então eu só tenho que te agradecer e dizer que eu te amo muito e que eu te admiro demais por toda essa força e que eu quero ser 5% da pessoa que você é e que você sempre foi para mim. Mãe, eu te amo. Você sabe que a gente tá junto, independente das coisas que a gente passou. Nossa família segue junta, cada vez indo pra frente, cada vez melhorando. E é isso, te amo, mãe. Feliz Dia das Mães, não só pra você, mas pra todas as mães que estão acompanhando aí. Um beijão. E feliz Dia das Mães. Meninos, né, meus filhos, a mensagem que eu tenho para vocês, o que eu quero dizer é que eu sou muito feliz por ser mãe de vocês, muito feliz por ver os homens que vocês se tornam, né, a cada dia, o ser humano, os valores humanos que vocês têm. E muito feliz por ver a possibilidade ainda, né, de onde vocês podem chegar, né, o quanto vocês podem ainda voar, né, tanto profissionalmente como na vida pessoal. E é isso. Sou muito feliz e muito orgulhosa de vocês dois, Caio e Victor. E a mamãe ama vocês.